Olá, meus irmãos e meus amigos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja com você. Estamos outra vez juntos neste grande devocional, o Salmo Nosso de Cada Dia. E hoje vamos ser abençoados com o Salmo de número 16. O Salmo 16 é o Salmo que nos revela aonde está a verdadeira herança de uma pessoa, de um cristão, de um homem, de uma mulher qualquer que peregrina nesta vida. Você já parou para pensar nessa questão de herança verdadeira? Isso é muito comum hoje, as pessoas centrarem suas atenções nessas questões de posse, dinheiro, herança daqui, herança dali, brigas judiciais e por aí vai. Fique conosco até o final desse vídeo, você vai ser impactado com uma poderosa reflexão da parte do Senhor. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber notificações, nós temos vídeo todos os dias no canal. Você pode também deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, e não esqueça daquele like abençoador, que é o grande diferencial naquilo que nós estamos fazendo. Sem mais delongas, vamos ao Salmo de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Versículo 5, aqui está a senha. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. E o Salmo continua até o versículo 11, nessa mesma linha aí de palavras do coração do salmista, se referindo ao que significa realmente relacionamento com Deus, vida na terra, herança, vida espiritual, eternidade, e por aí as coisas vão se desenvolvendo. Meus amigos, o Salmo de número 16 é um salmo de Davi, e ele escreve esse salmo no momento em que ele parece estar, como quase sempre, passando por turbulências, no sentido de perseguições. Estava sendo perseguido aí, invasão militar, levantes, motins, inimigos que não eram poucos, numa disputa de poder. Era quase que a rotina, não somente de Davi, mas como dos demais soberanos que governavam a nação judaica. Mas aqui no Salmo 16, nós encontramos um Davi assim um pouco diferente, reagindo de maneira diferente diante dessas circunstâncias desagradáveis, desses momentos turbulentos de sofrimento, de amargura, de pressão e de perseguições. Nós observamos um salmista mais centrado no espiritual, refletindo sobre o que é que tem além da vida terrena, além da vida presente, além dos momentos aqui. E você percebe logo isso no versículo 5, que quando ele fala, o Senhor é a porção da minha herança.
Deus é a nossa verdadeira riqueza. Ele destaca aqui duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira, ele fala que o ensino de Deus que ele recebe, né, nas experiências da vida. Davi aqui ele demonstra que tudo que ele passa, as coisas boas, as coisas ruins, as positivas, as negativas, tudo isso aí resume-se em ensinamentos da parte de Deus para com ele. Ele interpreta dessa forma. Ele fala em aprendizado. E na verdade a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem um aprendizado mesmo nas coisas mais negativas, mais dolorosas. E no versículo 8, ele fala sobre a presença de Deus, que lhe é constante. Então, Davi aqui, ele ressalta o relacionamento que ele tinha com Deus, e desse relacionamento que ele se refere à presença de Deus, à interação, à relação dele com o Senhor. Ele prefere esquecer a luta no momento, as tribulações, as pressões, e centrar suas atenções nesse relacionamento bilateral, esse relacionamento do homem com Deus, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus, recebendo de Deus e falando com Deus, expondo diante dele toda a ansiedade da sua alma. E ele considerava que o aprendizado da parte de Deus, obtido na vida, na caminhada da vida, e a presença de Deus que lhe era constante, ele considera como os dois bens maiores na relação de uma pessoa com a vida terrena e com a vida espiritual. Uma grande questão hoje é se questionar como é que nós chegamos no mundo espiritual, quando nós deixamos a vida terrena, quando nós passamos pela morte física. O corpo separa do bloco espiritual, alma, espírito. O corpo volta para a terra e essa entidade incorpórea, que é a alma, ela retorna para o controle de Deus. E muitos perguntam como é que nós chegamos, como é que um espírito, como é que uma alma chega diante de Deus? De que forma? Isso é uma questão muito importante quando você considera o que Davi está dizendo aqui no Salmo 16. Recentemente nós tivemos a partida da Rainha Elizabeth, uma grande mulher, sem dúvida, né? Uma mulher muito rica, tinha muitos poderes, reinou décadas na coroa britânica, uma mulher conhecidíssima no mundo todo. Ela era carismática, ela era riquíssima, muito poder, muito glamour em torno dela. E como é que Rainha Elizabeth chegou lá na eternidade? Primeiro que ela não chegou lá como rainha, ela chegou lá como uma mulher, como um espírito que deixou a carne e adentrou no reino espiritual. Então fica aqui este alerta: nenhum de nós vamos chegar lá na eternidade com coroa na cabeça. Nenhum de nós vamos chegar na eternidade de toga. Não tem? Se veste a toga, e muitos que estão togados se consideram deuses, dono do mundo e dono de tudo, não vai chegar na eternidade de toga. Também ninguém vai chegar na eternidade com vestes sacerdotais, vestes bonitas, batinas, ternos. Não, ninguém vai chegar no céu com nenhum tipo de aparato humano. Aquela roupa que a família escolhe quando você é colocado no caixão, ela serve só para você estar ali mesmo, o corpo físico inerte que vai descer à sepultura.
ela não vai te acompanhar no reino da eternidade. Os faraós, por exemplo, eles eram enterrados e com todos os seus bens e com tudo aquilo que eles tinham no palácio ia para a sepultura, se construía aquelas pirâmides, né? Aqueles túmulos, e eles eram embalsamados, eles eram preparados como se aquilo tudo ali fosse fazer parte de rituais na eternidade. Pura arrogância e vaidade humana. Você e eu não chegaremos na eternidade debaixo de nenhum tipo de aparato que tínhamos aqui nessa vida. Poder, dinheiro, influência, glamour. Nós vamos chegar lá como? Nus. Completamente nus num corpo espiritual, que não dá para definir assim com palavras humanas. Mas é um corpo espiritual que vai chegar lá para se encontrar com o mundo espiritual. E quando eu falo mundo espiritual, eu estou falando desse encontro que vai haver entre a criatura e o Criador. De maneira que nenhum de nós devemos centrar nossas energias. É claro que a vida terrena é importante. Estudar, trabalhar, fazer concurso, especializar, melhorar. Você tem toda a liberdade de galgar neste mundo o melhor desta terra. Agora, isso tudo vai ficar aqui. Não esqueça que você tem que conjugar isso tudo com uma vida com Deus, com o mundo espiritual, porque Ele o Senhor é a nossa verdadeira herança. O resto fica tudo por aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude a entender o seu propósito em nossa vida. Eu te convido para a oração intercessória. Grandioso e eterno Deus, eu elevo a minha voz de oração diante do teu altar para te agradecer por esse privilégio de poder ter compartilhado a tua palavra com tantas pessoas que acompanham esta oração, Brasil e mundo afora. Pai Celestial, recebe a minha gratidão por tudo e por todos. Que a tua mão poderosa esteja estendida, Senhor, para trazer bênção, vida com abundância e toda sorte de bênção espiritual sobre as famílias, sobre as pessoas, não importa quem elas sejam. Pai querido, que nós possamos entender que aqui somos peregrinos e que a nossa herança é o Senhor. Tu és Deus, Tu és tudo e tudo para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Maravilhoso. Se esta mensagem alcançou o seu coração, preste um serviço ao reino de Deus. Compartilhe exaustivamente como é o número de pessoas que você puder. Você estará sendo um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Diga a elas que o Senhor é a nossa herança. Tenha um dia abençoado, com um carinhoso abraço do reverendo Ed S.